próximo programa que eu vou instalar é o CUDA Toolkit. No caso, o 10.1 que eu estou colocando aqui, mas como eu já falei, tem versões mais recentes dele, tá bom? Aqui tem o guia de instalação, o guia rápido, né? E tem ainda um link aí de um site que eu encontrei que o cara realiza também a instalação e dá algumas dicas. Aqui a tabela de instalação do CUDA Toolkit que eu retirei do manual, né, desse guia 10.1. Então ele diz o seguinte, ó, perceba, ele diz que ele necessita que o Ubuntu seja o 18.04, ok? Ele pede que o seu kernel seja o 5.0. Aí é que tá. Eu estava utilizando 5.0 por causa dessa recomendação, mas como o suporte dele ia cair e estava me dando já alguns outros dores de cabeça usar esse kernel, eu, enfim, fiz um downgrade, retornei para o kernel 4.15. Pelo que ele diz aqui, é como se o 4.15 não fosse compatível, né? Ele não dá a opção do kernel 4.15. Mas é compatível, tá bom, gente? Já testei, já fiz, é compatível e rola de boa. Então você pode fazer com o kernel 4.15. Beleza? Aqui eu coloquei então o link para você fazer o download. Então tá aqui o link para você entrar no site. Ou então para você fazer o download direto do terminal. Lembrando que esse é o 10.1. Tá bom? Inclusive, ele recomenda o drive NVIDIA 418.87. Como eu estou utilizando o 435, é mais atualizado do que esse. Acredito que não seria interessante, não seria compatível utilizar um drive NVIDIA mais baixo. Tá bom? Como assim drive NVIDIA, professor? Pois é, o drive NVIDIA é o seguinte. Você vem aqui, coloca drive. E aí tem o gerenciador de drivers. E aí você aqui permite que você instale drivers de terceiros, né? No caso aí para sua placa de vídeo, vai ter disponível aí os drivers da sua placa de vídeo. Está atualizando as opções de driver. Então tá aqui, ó, NVIDIA Driver 435. Ele diz que esse é o recomendado porque provavelmente esse é o mais estável para essa versão, tá bom? Essa versão que eu estou utilizando do Linux e tal. Ele pode até me recomendar outros mais recentes. Mas ele já está recomendando esse 435 e você vê que esse é o mais recente que ele disponibiliza. Existe aqui o 390, o 430, mas esse é o mais recente e é o que eu utilizo e não tem problema nenhum de bug com ele, tá bom? Normalmente o Linux Mint vem com esse daqui, o Xserver Shorg Video Novo. Inclusive esse Novo eu vou mostrar para vocês que para a gente instalar, fazer a instalação de forma correta, nós temos que desabilitar esse Novo, tá bom? Vou fechar. Então, a gente seleciona lá e instala, caso não esteja instalado o drive da NVIDIA. Beleza. Vou baixar, então, aqui, só para mostrar para vocês. Copio, vou lá no meu terminal, colo. Muito bem. Esse link deve estar quebrado. Ou então, na verdade, o que eu errei foi o comando wget. Ele tem que ser todo minúsculo. Exatamente isso. Olha só, gente, ele é case sensitive, né? Ele reconhece se está em caixa alta ou não. Então, já tem que corrigir isso aqui no tutorial. Não pode ser um W maiúsculo, tem que ser um W minúsculo. Uma besteirinha como essa, as pessoas quebram muito a cabeça. Para voltar para o comando anterior, para não precisar ficar copiando, é só botar direcional seta para cima, tá bom? Ele volta para o comando anterior. Home para ele ir lá para o começo. Deleta, W minúsculo, End para ele ir para o final, Enter. E você vê que aí ele faz o download de boa. O tamanho do arquivo, creio eu, é grandão. Mas ele está baixando a uma velocidade surreal. 30 megas por segundo. Tá bom, viu? Enfim, vou deixar ele fazendo esse download aí, apesar de que eu já tenho. Estou só ocupando a minha largura de banda. Mas é isso. Fiz o download. Você também pode executar esse comando para na pasta onde você fez o download, onde está o arquivo de download, para você conferir se o download foi íntegro, né? Se não houve durante o download uma perda de dados que pode prejudicar aí a sua instalação. Então você vem aqui, Ctrl+C, copia,
vai lá na pasta onde está o download, que inclusive não terminou ainda, mas você iria lá então na pasta onde ocorreu o download. Provavelmente ele vai fazer o download aqui dentro da minha pasta pessoal, se não ele vai fazer o download lá na pasta de downloads, que seria o ideal, ok? Então quando ele terminar o download, você vem aqui, cola esse comandozinho. Isso aqui tem que bater exatamente igual com o nome lá do arquivo, tá bom? Então se não for o 10.1, for o 10.2, tem que mudar aqui, assim como a versão de drive que ele recomenda para essa versão do CUDA Toolkit. Ok. Beleza. Carinha terminou. Blá, blá, blá. Sim, terminou. Olha aí como ele instalou no... Não. Também não. Então ele colocou isso onde? Fica a dúvida. Ok. Ele está dizendo que foi salvo, gente. Provavelmente em Home, Moisés, CMake. Ele salvou dentro... Aqui, ó. CUDA 10.1, tal. Ele já salvou dentro de uma pasta que eu já tinha... Aliás, a pasta lá do CMake, né? Não é legal isso não. Realmente eu tenho que mudar também, editar isso aí para ele fazer o download para a pasta comum, ok? Enfim. Beleza, mas encontre aí onde é que você fez o download. Você pode transferir ele depois aqui no gerenciador de arquivos. Você pode ir lá em pasta pessoal, vai lá no CMake. Ah, não quero que ele fique aqui, eu quero levar ele de volta lá para a minha outra pasta. Cadê ele? Tá aqui. Você vê que ele é 2,6 GB de tamanho, então é um download bem demorado, né? Então a velocidade até que foi rápido aqui. Você pode então pegar aqui, recortar e levar para outro canto. Quando tem esse cadeadozinho, gente, significa dizer que só como usuário root é que você vai conseguir manipular ele aí, tá bom? Então você teria que entrar como usuário root, pegar ele aqui, Ctrl X, vou lá em pasta pessoal. Sistema de arquivos, Home, Moisés. E aí eu poderia colocar aqui em Downloads. Só para mostrar para vocês, se eu abrir sem ser como usuário root, eu não vou ter acesso a esse arquivo se eu não mudar aqui as permissões dele. Ó, eu tenho que tirar de root e colocar aqui o meu nome de usuário, Moisés, certo? E leitura escrita, permitir execução como arquivo, certo? Do arquivo como programa, tá? E aí, beleza, aí eu posso encontrar ele agora nos meus downloads. Ó, ele não tem cadeadozinho, que quer dizer que ele pode ser executado de boa. E aqui eu bastaria clicar 2 vezes para ele iniciar a execução. Mas não é isso que eu vou fazer. Vamos ver aqui o que é que ele pede. Então ele pede para você executar o comando para saber se a sua GPU NVIDIA, qual é ela. Eu já sei pelo aquele outro comando, tá bom? Mas eu poderia executar esse daqui também. Aquele lá do início que eu vi já é bem completo, já me diz qual é a minha GPU. Aqui também me informam. GeForce GTX 1060, ok? E aí você teria que ir no site para conferir se ela é compatível com esse CUDA Toolkit, se ela suporta esses cálculos do CUDA, tá bom?
Se é uma placa de vídeo GTX, das mais recentes, né? Não é tranquilo. Creio eu que até GTX 700 e pouco, 900 e pouco, que são mais antigonas, elas rodam também, ok? Eu peço para reiniciar o sistema, sudo reboot, para você parar o LightDM e o servidor X. Essa é a parte mais complexa, vamos dizer assim, tá bom, gente? Para você instalar o CUDA Toolkit, você não pode estar executando esse serviço de LightDM, que é o serviço de login para a interface do Cinnamon, aqui do Linux Mint, e também não pode estar executando o servidor X, né? Enfim, que é isso? Não sei direito. O servidor de vídeo da GPU é como se você tem que ir para o modo texto para que você realmente possa mexer nas configurações gráficas de interface, né? Então eu não posso continuar executando aplicações da interface usando a minha GPU e ao mesmo tempo modificar o hardware, o software de drive para esse hardware. Espero ter sido compreensível. Pois bem, gente. Então, qual o próximo passo? Você vai reiniciar o seu sistema. Reiniciar, pode ser reiniciado com esse comando. Depois que você, claro, fez o download, certo? Do CUDA Toolkit. E ele está lá numa pasta que você sabe onde é, tá bom? Eu recomendo você colocar ele nessa pasta de downloads. Tranquilo? Recomendo que você coloque ele na pasta de downloads. Lembrando que para você colocar ele na pasta de downloads, quando você for fazer esse comando aqui, você tem que fazer esse comando com a pasta de downloads aberta lá e em root, né? Faz isso como usuário root. Então, deixa eu entrar aqui. Então, você tem que estar assim. Aí, beleza. Você vem aqui, Ctrl C. Vem aqui, Ctrl V. E Enter, tá bom? Lembrando que eu vou mudar esse W aqui. Tem que ser um W minúsculo. Ok? Aí ele vai fazer o download direto para a pasta de downloads. Não vou precisar fazer aquela transferência que eu mostrei agora. Ok? Então faça isso. Faça esse download. Tendo feito esse download, eu vou ter então o instalador do CUDA Toolkit lá na pasta de downloads. Tranquilo? Deixa eu só procurar aqui se é lá que eu vou procurar esse rapazinho. Em downloads. Ó. Então, a minha instalação foi feita com ele lá na pasta de downloads. Beleza, reiniciei o computador. Quando você reiniciar o computador, certo? Ó, eu botei até aqui. Após o reinício do sistema, ainda na tela de login do LightDM, né? Entre no modo texto apertando o atalho Ctrl Alt F6. Se não me engano, às vezes não é F6, às vezes é F7. Pode mudar um pouquinho de computador para computador. Mas acredito que, na verdade, a maioria das vezes vai ser F6 mesmo. Tá bom? Então você coloca lá Ctrl Alt F6. E quando estiver na tela de login. A tela de login, gente, seria esta daqui. Não sei se vocês estão vendo. Quando eu bloqueio, ele desaparece. Não sei se vocês viram, mas seria a tela que aparece quando... Deixa eu colocar aqui encerrar. Não. Trocar de usuário. Pronto. Quando eu coloco aqui trocar de usuário, ele vai para a tela de login para eu me logar como outro usuário. Tá bom? Nessa tela de login, para trocar o usuário, você aperta Ctrl Alt F6. Com Ctrl Alt F6 ele sai dessa interface gráfica e vai para a interface de texto. Eu não posso fazer isso porque eu estou gravando a tela. Então, quando você entra na tela de modo texto, você está como assim, como se fosse um grande terminal, certo? Que ocupa a tela toda. Então, ele vai estar como se fosse isso, um grande terminal. Eu vou colocar
para ele ir para o início. Então você vai entrar mais ou menos, vai estar assim. E aí você vai, o próximo passo seria entrar como root do sistema. Então a primeira coisa que você vai fazer é sudo su, vai botar a sua senha. E aí você vai colocar sudo init 3, ok? E aperta Enter para entrar no room level 3. Não me pergunte o que é isso. E aí você vai, depois de entrar nesse room level 3, fazer o comando para parar o LightDM. O comando para parar o LightDM é sudo service LightDM stop. Bem óbvio, né? Sudo service LightDM stop e aperta Enter. Eu coloquei aqui que no Ubuntu, se estiver utilizando o Ubuntu, você vai usar o login com GDM, não é com LightDM. Por isso o comando ele muda, né? No lugar de usar LightDM, você vai colocar só no lugar GDM, tá bom? E Enter, mesma coisa. Feito isso, você agora vai remover as configurações do servidor X. É isso aqui, ó. Remover as configurações do servidor X. Vou aqui Ctrl C, mais rapidinho. Aí você vem aqui, depois de ter executado, né, esses outros comandos, sudo rm etc x11 shorg.conf. Da outra vez, que eu coloquei aqui, ó, não encontrei o arquivo de configuração do servidor Shorg nesse endereço inicialmente. Eu fui pesquisar e encontrei ele em um outro endereço. Se não estiver nesse endereço aqui, você bota ali shorg.conf, né, entra lá no seu arquivo de sistemas, sistema de arquivos, aliás, e aí você bota aqui shorg.conf. E aí ele vai achar onde é que está o seu shorg.conf. Por exemplo, eu tenho esse shorg.conf em duas pastas, no etc/x11 e nesse user share doc tal. Ele vai achando outros aí que são dos meus backups. Mas é isso. Então você vê que ele está lá no etc/x11, tá bom? Então tá corretinho aqui, etc/x11 shorg.conf. Eu tenho que remover então o arquivo de configuração shorg que está atualmente lá, porque eu tenho que reeditar ele. Tranquilo? Ele vai ser gerado novamente quando eu for instalar o meu novo drive da NVIDIA. Ok. Desinstale os drivers da NVIDIA em instalações anteriores do CUDA Toolkit que possam ser conflitantes, só para o caso de ter instalado isso antes. Então, se você já fez instalação anterior do drive da NVIDIA ou do CUDA Toolkit, para você atualizar, você tem que remover os antigos, tá bom? No meu caso, ou no nosso caso, como está o drive que eu estou utilizando, é um drive que eu instalei da própria interface, então vocês podem manter esse drive que está aí já, tá bom? Seria só por caso de alguém instalar o drive aqui, né, por comando, né? Sem a interface gráfica. É isto? É isto. Então aqui são os comandos para remoção do drive, tá bom? Próximo passo, como administrador do sistema, criar um arquivo .txt chamado blacklistnovo.conf no endereço etc modprobe.d. Traduzindo, execute esse comando aqui, ok? Esse comando ele vai fazer você entrar nessa pasta, tem esse modprobe.d, e lá ele vai captar as informações do blacklistnovo.conf. Ele vai abrir no editor de arquivos. E aí nesse editor de arquivos você vai incluir essas informações. Blacklist novo, options novo, modset igual a 0. Vou abrir aqui o meu para ver se ele aparece. Como você está em interface, não está na interface gráfica, se não estiver dando certo esse comando, como não está dando certo agora no terminal, né? Você tem que voltar para a interface gráfica. Então você vai ter que retornar para a interface gráfica, Ctrl Alt F7. Ctrl Alt F7, volta para a interface gráfica. E aí você vai fazer no braço mesmo.
Ou seja, você vai lá na pastinha, vamos lá. Então você vai lá em sistema de arquivos, você vai em etc, mod, aqui ó, modprob.d. Deixa eu sair aqui, enchei muito o saco. Pronto, aqui no modprob.d você vê que existia, agora já existe um arquivo de blacklist.conf, não é isso? Ó? Blacklist /novo.conf. Eu tenho que criar então um arquivo desse tipo aqui, certo? Com esse nome, blacklist/novo.conf. Então aqui tá aqui, ó, blacklist/novo.conf. Você pode como root, vou entrar como root. Tudo em pasta do sistema você tem que entrar como root, tá bom? Você vem aqui, ó, clica com o botão direito, criar novo documento, documento vazio. Aí você vai chamar de blacklist-novo.conf, tá bom? Eu não vou criar porque eu já tenho ele aqui. Daí você entra nele e lá estão as informações que eu falei, ó. Blacklist novo, options novo, mod set igual a 0. Então é realmente para ele parar o novo, que é o drive de vídeo open source que já vem no teu Linux de padrão, tá bom? Para que você utilize somente o drive NVIDIA. Tranquilo isso? Pronto, então você coloca essas informações, blacklist novo, options novo, mod set igual a 0 e salva, ok? Colocou aí as informações, clicou aqui, ó, salvar. Salvou. Beleza, tá ele lá bonitinho. Vamos para o próximo passo. Lembrando que isso aqui era o que eu queria fazer no próprio terminal, mas tem alguma coisa errada aqui. Muito provavelmente eu precisaria botar um comando aqui com o vim para editar no vim lá no terminal. Mas beleza. Ou então pode ser que ele não execute estando eu com a interface. Não sei, né? Pode ser. Beleza, ó, apertar Enter, Ctrl Z para salvar. Se tiver na interface no modo texto, você salva com Ctrl Z, tá bom? E aí você sai do arquivo de volta para a linha de comando. Inclusive você aperta Enter para descer para uma linha vazia abaixo. Aí você digita essas informações. Blacklist novo, Enter. Options novo, mod set igual a 0, Enter. Aí você aperta Ctrl Z. E aí sai de volta para a linha de comando e salvou o arquivo lá na pasta, tá bom? Ó, é possível voltar para o modo gráfico antes de parar e usar o gerenciador de arquivos e criar o arquivo blacklist-novo.conf, fechar tudo, fazer logoff e daí entrar em modo texto novamente e iniciar o procedimento. Então você poderia fazer como eu disse aqui no próprio gerenciador de arquivos e aqui nessa pasta modprob.d, tá bom? E criar o arquivo blacklist-novo.conf. Não é simples não, quer dizer, é tranquilo. Ele pede então para você entrar novamente em modo texto, certo? E se tiver aí para o modo gráfico, né, para fazer isso, e executar esse comando sudo update init run fs, tracinho, enfim, executa esse comando aí para ele regenerar o kernel de inicialização do kernel, né? Ok, feito isso, aí sim, lembrando que você tem que fazer isso aqui como root, aí sim você entra na pasta onde está o arquivo de instalação que você fez o download, no caso o arquivo de instalação do CUDA, ó, CUDA 10.1, tal, tá bom? Então o comando é esse daqui, sh, e aí CUDA 10.1/.rum. Você executa este comando. Só lembrando que você baixou, vamos lá em downloads, ó, tá vendo? Ele está aqui. Eu já entrei aqui com o botão direito, quando eu estava lá como root, né? E botei as permissões, lembra? Eu mudei aqui as permissões e botei para permitir a execução do arquivo como um programa. Se não tiver assim, você teria que fazer isso no terminal com chmod mais x ponto barra e aí o nome do arquivo. Bom, deixa eu voltar aqui.
Então é isso. Sudo init 3 para entrar no ROM level 3. Assim, isso aqui a gente já fez. Então você entrou na pasta de downloads e finalmente executou lá o programa. Ok? Eu não vou executar porque o meu já está instalado. Se ficar parado, aguarde. Ele não mostra barra de instalação ou lista. Isso é muito importante. Né? Você executa, aí ele fica lá, sem dizer nada. Você não sabe se já terminou, se não. Enfim, é um problema aí de quem programou esse binário de instalação, tá bom? E aí você vai esperar. Então fique lá esperando. Quando aparecer lá um texto de licença, você vai apertar Enter, né? Aqui em Accept. Para você mudar de opção, se não me engano é o Tab. Aperta no Tab. E Enter para selecionar. Então você aceita a licença que está lá. Selecionar todas as opções de instalação, né? Drivers, samples, elas já estão marcadas por padrão, já estão lá selecionadas. Então, se não tiver selecionado, você seleciona lá as opções, mudando aqui com a setinha e apertando Enter para selecionar. No final, você aperta Enter, segue as demais instruções. Se desejar usar a própria GPU NVIDIA para exibir o modo gráfico, deve ser executado na sequência o comando a seguir para a criação de um novo arquivo de configuração shorg.conf. O que pode acontecer de você utilizar uma outra placa de vídeo, uma onboard, para execução do modo gráfico e deixar a sua placa de vídeo só para realizar esses cálculos de computação paralela com a sua CPU, tá bom? Então, se tiver essa opção, você não precisa reconfigurar o Shorg, não, porque você não vai usar a placa de vídeo para exibir a tua tela. Mas se você usa como eu, que não tem uma opção de outras placas, enfim, eu simplesmente uso essa placa tanto para exibir aqui a tela, como para executar os cálculos, tá bom? Então esse é o comando para ele reconfigurar o shorg.conf. Então você bota lá sudo nvidia -xconfig e aí ele reconfigura isso. Caso você deseje uma instalação silenciosa, tal, isso aqui não precisa não, tá bom? São só informações a mais que eu dou. O local onde... sim, isso aqui é importante. As localizações do CUDA Toolkit e CUDA Sample. Essas são as localizações. User Local, CUDA 10.1 e o local do CUDA Samples na home /NVIDIA CUDA 10.1 Samples. Se você for aqui na minha própria home, vai estar a CUDA Workspace NVIDIA CUDA 10.1 Samples. Então são aqui as amostras, né? E alguns arquivos binários aqui do CUDA. Alguns não, alguns muitos, né? Ok? Então, essas são as pastas onde a gente vai colocar o CUDA Toolkit. Se não me engano, isso aí já é automático, você não precisa mexer em nada não. A instalação do Mesa pode sobrescrever o user_lib_libgl de modo que foi instalado anteriormente pelo drive NVIDIA. Portanto, uma reinstalação do drive NVIDIA pode ser necessária após a instalação dessas bibliotecas. Então, ou seja, no final dessa instalação, pode ser que você precise novamente ir aqui, drivers, e fazer no gerenciador de drives a instalação do drive da NVIDIA, tá bom? Porque ele sobrescreve essa biblioteca nesse arquivo de usuários. Não precisava nem instalar o drive da NVIDIA anteriormente, não. Poderia instalar até depois. Eu acho. Né? Se bem que quando você para o novo, o Shorg lá, você diz para sua máquina que você não precisa mais utilizar esse drive para exibir a interface gráfica. Então, quando você para o novo e volta para o modo gráfico, pode ser que ele fique aquelas coisas bem grandonas, mostrando que ele não está utilizando um drive de vídeo para rodar a tua interface, ok? Enfim, acho que você pode instalar o drive antes, faz a execução do CUDA e se der algum problema, né, se aparecer tudo grandão assim, é porque ele desconfigurou o teu drive da NVIDIA, então tu vai lá e instala de novo. Como a instalação é muito fácil, né, é pela interface mesmo, então de boa. Reinicializa o sistema
para carregar a interface gráfica. Perceba que até aqui ele está considerando que você está no modo texto. Ok? Está no Ctrl Alt F6, né? A gente fez Ctrl Alt F7 só caso esse comando aqui não dê certo para você editar o seu arquivo, a blacklist novo. Se esse comando der certo, apareceu lá, ficou um espaçozinho, um ponteiro lá esperando você digitar alguma coisa. Você digita do jeito que eu falei, apertando o Enter para mudar de linha e Ctrl Z para salvar, tá bom? Terminado isso, pronto. Ações pós-instalação. Aqui o que vai fazer basicamente é copiar e colar esses comandos que eu estou colocando aí, ok? É importante destacar que o CUDA 10.1 deve instalar em User Local, então tem que usar isso aqui, User Local CUDA 10.1. Se for o 10.2 que é o mais atual, só troca o 10.2, né? Então você vai copiando esses comandozinhos, colando no terminal e executando, tá bom? Ó, o caminho da variável precisa incluir user local CUDA 1.bin. Adicione o caminho da variável ao arquivo path, executando este comando aqui. E também esse outro. Inclusive você pode fazer isso. Vou abrir aqui meu arquivo path para você ver que ele já está lá no meu arquivo path. Ó. Eu vou abrir o meu arquivo path. Isso eu estou abrindo como usuário comum, ok? Ó, vem aqui, ó, export path user local CUDA 10.1 bin. Então, no lugar de fazer esses comandos, você também poderia fazer isso, executar o comando para entrar no arquivo path, né, pelo vim, né, programa vim. Lembrando que se você não tiver o programa vim, você vai fazer sudo apt-get install vim. No terminal, instalar esse programinha que é um editor de textos, que é esse aqui que está aberto agora. Vai apertar em I para fazer a inserção de uma nova linha. Vai lá no final, no seu mouse você desce até o final da linha de comando lá, ó, do arquivo path, vai até o final. Depois desse FI, aí você pode já incluir esses endereços, tá bom? Então você vai mandar ele exportar essa pasta de binários do CUDA 10.1 e exportar essa pasta de binários, enfim, essa pasta do NSYNC Compute 2019.1. Ok? Tem essa outra também de bibliotecas, ó, 10.1 lib 64. São essas três, né? Então essas três que têm relação com o CUDA 10.1 devem estar no teu arquivo path. Só por uma questão de desencargo de consciência, vou clicar aqui em ESC, segura o Shift, 2 pontos, WQ minúsculo, ele salva isso daí, tá bom? Para você atualizar, você utiliza o comando atualizar o path source til /bash rc. Para entrar no path, sudo vim til /bash rc. Já mostrei isso em outros vídeos. Beleza. Enfim, dá para fazer então isso entrando aqui no terminal no Vim, incluindo incluindo esses comandos aí de endereço, tá bom? Ou então só copiando aqui, colando no terminal e fazendo. Eu poderia também fazer como root, mas eu acredito que não é necessário estar como root para editar aquilo ali. Às vezes, para garantir, eu coloco o mesmo endereço que eu coloco no arquivo path como usuário comum, eu coloco como root, para não ter perigo aí dele não reconhecer. Mas não sei se é necessário não, tá bom? Ó, tô editando aqui o path do modo root. Perceba que no modo root eu só coloquei isso daqui. Mas eu coloquei lá no modo root, ó. User local CUDA 10.1 e o lib 64. Botei só a biblioteca e esse. Não vou ter aquele NSYNC. Ok? Coloquei esses dois. Então no meu root tem esses dois. Precisa? Não sei. Mas no meu tá lá. Tá bom? Então eu posso entrar com o modo root e fazer isso. Mesma coisa. Quando eu terminar de incluir essas informações lá no arquivo. Para incluir eu tenho que
clicar em I, ó, aparece aqui o nome inserção, então você pode incluir dados no arquivo PEF. ESC, aí você coloca ESC WQ, ele salva, Enter, ele salvou. Bom, para atualizar, eu vou aqui atualizar o PEF, e aí ele já atualizou o PEF também. Beleza, são esses comandozinhos que você usa para atualizar as variáveis de ambiente do arquivo PEF. Bom, só isto. Eu até digo aqui, ó, caso não tenha o Vim, instale ele, né, para poder fazer isso. Então, para adicionar o caminho dessas variáveis de forma permanente, você pode executar sudo vim bash rc. Então, tudo que eu fiz agora tem aqui no tutorial passo a passo. Você pode só copiar e colar, ó, né, esses endereços lá para o arquivo PEF. Ó. Então, tá tudo bonitinho. E aí ainda tem um comando de atualização do arquivo PEF. Inclusive, aqui eu estou ensinando também como é que você sai ESC, WQ e aperta Enter para salvar. Para sair sem salvar seria só Q e exclamação, né? E apertar Enter no final também ele salvaria. Para atualizar o PEF, source /bash rc. Aí eu boto a foto aqui, né, de todos que tem no meu PEF, todas as variáveis de ambiente que eu coloquei, que eu inseri no PEF. Pronto. Aí ele pede para você verificar a instalação. Então, se assegure que está tudo lá no PEF direitinho, as bibliotecas. Verifique a versão do drive. Se você instalou o drive, verifique se a versão correta dele está carregada. Quando o drive é carregado, a versão do drive pode ser encontrada executando o comando tal. Isso aqui é para você ver a versão do drive NVIDIA, tá bom? É um comando para você ver a versão do drive NVIDIA. Lembrando que aquele meu comando inx -ef maiúsculo xz mostra tudo. Então, na realidade, não precisaria desse outro comando, não, tá bom? Aquele comando lá já mostra tudo. Esse comando aqui, ó. Informações do sistema. inx -fzx. Você vê que ele já mostra qual é o drive NVIDIA instalado, ó. 435.21. Tá bom? Mas, por desencargo de consciência, vamos colocar esse aqui, copiar a criatura. Vamos colocar esse comando aqui, né, para ver como é que ele mostra. Eu até coloquei aqui como é que ele mostra, ó. O resultado vai ser esse aí embaixo. Tá vendo? Então nós temos aqui, ó, versão NVIDIA, módulo do kernel, NVIDIA 64 bits, 435.21. Então só para conferir se é 435.21. Se o teu Ubuntu é o 18.04, e perceba que ele mostra aqui também a versão do GCC, né? 7.4.0, tá bom? Beleza. Então, tá tudo batendo direitinho. Você vai para a próxima etapa. Lembrando que o drive NVIDIA não precisa ser o 418, pode ser um superior a ele. Então, qualquer um acima dele, acredito que não vai dar conflito. Eu acredito. Eu estou usando o 435.21, tá bom? A versão do CUDA Talk pode ser verificada executando este comando. Então, para saber se o CUDA foi instalado direitinho, vamos copiar isso aqui e colar nvcc-v maiúsculo. Então, ele mostra aqui, ó. Ó, então, ele mostra a compilação, as ferramentas de compilação CUDA foram as do 10.1, tá bom? Versão 10.1.243. Então tá tudo ok, tudo bonitinho, tranquilo demais. Agora você vai compilar os exemplos, aqueles samples que tá lá. Então você vai entrar naquela pasta samples que eu instalei na minha pasta pessoal. Então é essa daqui, ó. Deixa eu sair daqui. Então tá aqui a pasta, né? NVIDIA CUDA 10.1 samples. Pode clicar duas vezes e entra aqui, clica com o botão direito, abrir no terminal para poder executar, já entrar nele direto, né? E aí você executa esses comandinhos que ele está pedindo, make e depois esse outro comando, né? Você vai fazer o make, ele vai gerar os arquivos make, se não me engano, vai gerar os binários, né?
Depois você coloca mais esse comando, lembrando de trocar o usuário para o usuário que está lá correspondente ao seu nome da home, tá bom? Aí finalmente você executa os binários. Vamos entrar nessa pasta que ele está pedindo para entrar. Vamos entrar aqui nessa pasta. Eu tô com sorte hoje, viu? Então vamos entrar da forma bin, cd, bin, cd, x86 tab, cd linux, só listar, só tem release, cd só tem ele, tab enter, pronto. Por que é que ele não reconhece assim? Não sei. Não sei, era para ele ter entrado direto. A não ser que eu não precisasse botar essa parte. Eu poderia ter colocado só cd barra bin, tal. Provavelmente é isso. Mas vamos lá. Então, aqui eu vou executar esse comando. Ok? É ele que vai testar o meu CUDA e dizer que realmente está tudo instalado direitinho. Enter. Pronto. O que é que ele está me mostrando aqui? Aqui ele está me mostrando que a minha versão do Drive CUDA é o 10.1, blá, 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 blá. Entre outras coisas, ele está mostrando que eu tenho 1280 CUDA cores, que funcionam a cada um a 1.78 GHz. Tu pensa aí como se fosse 1280 processadores, ao mesmo tempo funcionando em 1.7. É pouco o clock dele, mas a quantidade de processadores é muito grande, né? Ok. O clock da memória é de 4 GHz, né? 4000 MHz. A interface ela é a largura de banda é de 192 bits da minha placa. Tem placas aí de 300 e pouco, 396, uma coisa assim. Tem placas de 512, né? Enfim, tem vários tipos de placa aí. Se for uma 1080 Ti, show. Vai ter aí um número de CUDA cores muito maior e uma largura de banda bem maior também, ok? Ok, então é isso que você está vendo, né? Só o que está no aqui é essa Integrate GPU, Share Host Memory, não sei o que é isso, tudo bem. E o que está desabilitado é esse SCC, tá bom? No mais, ó, o que nos importa é isso aqui. Resultado, passou. Então, tá tudo ok com a nossa instalação do CUDA. Tem outros testes que a gente vai fazer. Eu coloco aí fotos imagens, então, dessa... enfim, dessa tela que eu mostrei agora para vocês, tá bom? Vamos fazer os outros testes. Bandwidth with test. Muito provavelmente vai dar abaixo do que tinha dado os outros testes que eu fiz, porque eu estou gravando este vídeo ao mesmo tempo que eu estou testando, tá bom? Então, provavelmente vai dar um pouquinho abaixo. Ctrl L, vou colocar aqui, colar, esse bandwidth test, Enter. Ó. Então, ele mostrou aí 5.9 GB por segundo, 5.5 GB por segundo, as taxas de transferência aí, 149.1 de largura de banda, gigabytes por segundo, foram os testes que ele realizou. Só para ter uma ideia, no teste que eu fiz deu 149.3, diferença muito pequena. Mas aqui ó, deu 6.8, 6.5, então acima desses daqui, provavelmente porque eu estou usando minha GPU para realizar a captação desse tutorial. Então vamos lá. Ok, o último teste, esse Matrix Move. Vamos copiar. Vamos colar. Beleza. Então, o resultado aqui também passou, né? Ele identifica ali os threads por bloco. E 551.75 gigaflops por segundo. É bom, mas
eu digo para vocês que as placas atuais aí são teraflops, 12 teraflops, para ter uma ideia. Ou seja, são mais de 24 vezes, quase 24 vezes acima da capacidade dessa minha placa. Então, se você pegar uma 2080 Ti, provavelmente você vai ter aí uns 12 teraflops por segundo de performance. Preciso dessa ignorância toda, tá bom. Ok. Se lhe interessar fazer a desinstalação, bota aqui os comandos de desinstalação. Comentei aqui que parece desnecessário fazer a instalação do OpenMPI e do FFTW, porque parece que quando você vai instalar o Gromax, ele gera essa biblioteca da transformada de Fourier. E o OpenMPI também parece desnecessário por aquilo que eu falei, porque provavelmente ele é necessário para quem utiliza, executa os cálculos no Gromax utilizando servidores, com vários nós, com várias máquinas. E para ele fazer a comunicação entre essas várias máquinas, esse OpenMPI é utilizado, tá bom? Eu acredito que usando cores dentro do seu próprio PC da placa de vídeo, não se faz necessário. O CUDA Toolkit já faz essa comunicação dos meus processadores CUDA com a minha CPU. Então é isso. Eu até digo que tive alguns problemas em executar esses comandos para prefixar a pasta onde seria instalado o FFTW, né? Enfim, é só para comunicar isso daí. Como eu disse, não precisa fazer essa instalação do OpenMPI, tá bom? Se você for usar servidor, leia o meu tutorial e tente fazer essa instalação. Eu, se não me engano, eu fiz porque eu tenho aquela paranoia de instalar tudo que der para instalar. É melhor o excesso do que a falta. Então, eu instalei. Eu até botei uma observação, há um programa chamado Gromax OpenMPI na loja de aplicativos do Linux Mint. Porém, não foi possível verificar qual a versão do OpenMPI, mas apenas que era próprio para o Gromax 2018.1 e por isso não instalei. Então, como o Gromax lá no meu gerenciador de aplicativos é o 2018.1 e eu não instalei o Gromax pelo gerenciador de aplicativos, eu instalei o Gromax 2019.3, por isso não instalei esse OpenMPI para o Gromax que está lá no meu gerenciador de aplicativos. Se você quiser simplificar a sua vida, professor, está muito complicado, não consigo fazer essa arruma de comando no terminal, vai aqui na loja de aplicativos, Gromax, instalar, procura esse Gromax OpenMPI, instala também, certo? Procura o CMake, instala também, enfim, não, CMake eu acho que não tem lá na loja de aplicativos, não. Enfim, então você pode fazer a instalação pela própria loja de aplicativos, ok? Só vai ficar com a versão mais antiga, mas ela funciona. Pronto, gente. Então, tudo isso que eu mostrei foi só preparando para instalar o Gromax. Agora, eu vou gravar outro vídeo mostrando como realizar a instalação do propriamente dita, né, do Gromax, tá bom? Então é isso, valeu!